obrigado pelo convite, Dilon e a equipe organizadora, e parabenizá-la também pela organização. A gente sabe que esses eventos envolvem trabalho, mas é sempre importante que alguém faça, então frisar isso também. Foi me solicitado então um tema relacionado que tratasse também a filosofia e voltar a essas questões mais ambientais, né? Eu lembro na troca de e-mail. Aí fui pensando num possível tema que pudesse também filosoficamente como a filosofia poderia contribuir com essas questões também relacionadas à ética ambiental, um pouco nesse sentido ali. Por isso, o meu título, a princípio, assim, olhando, já é extenso. Nós precisaria muito mais tempo do que, literalmente falando, o tempo que teremos ali, 40, 50 minutos, sei lá o que for. Por um imperativo bioético é a perspectiva de uma técnica da aliança. Então, vejam bem, aí aparecem várias questões só no título, na questão que eu vou abordar ali. Mas a ideia é introduzir um pouco e fundamentar como é que filosoficamente, antropologicamente e também eticamente, né, isso na tradição da filosofia existem elementos que justamente dariam uma sustentação para uma relação mais integradora com a natureza, não no sentido tradicional, onde o homem possui o centro, onde essa perspectiva é muito antropocêntrica, né, pela tradição moderna que a gente conhece, e mostrar então um pouco essa perspectiva. E para isso eu vou trazer inicialmente alguns elementos antropológicos, não todos, isso demandaria só a questão antropológica que justamente fundamenta para dizer justamente por que o homem seria o centro da natureza, né? E também sistemas éticos tradicionais, que poderia trazer vários, que são antropocêntricos. E ao lado disso também eu preciso trazer a definição em sua origem do conceito bioética, em sua origem, porque depois ele foi tomando outros acentos e outras recepções, e justamente voltar à sua origem, o que o termo literalmente significa bioética, para depois, dentro disso, apresentar uma perspectiva de uma bioética integradora, que justamente vai para além da perspectiva humana, que geralmente a gente conhece, associa-se a bioética a questões médicas, né? E eu vou mostrar que a bioética é para além disso. Por isso o título Imperativo Bioético, depois vocês vão entender para quem não conhece ainda, justamente faz essa menção que abre essa perspectiva de incluir, para além do imperativo categórico Kant. Quando a gente fala imperativo, óbvio que a gente necessariamente pensa em Kant, né? E óbvio, tem relação sim, e vou mostrar isso então, em que sentido esse imperativo bioético ele é mais expandido, tá? Então é nesse sentido que eu quero fundamentar. E óbvio, eu vou trazer a técnica da aliança porque é uma questão que eu tenho uma proximidade com o Ernest Bloch, que é o autor que eu estudei no doutorado, não especificamente a técnica da aliança, mas o Bloch, e é um termo que ele usa lá no Princípio Esperança, Experimento Mundi, obras ali, onde ele vai trazer não digo uma redefinição, mas onde uma filosofia da natureza, ela de novo volta como sendo importante, onde ele atribui a natureza como um sujeito. Nós temos que tratar a natureza também como um sujeito. Ele fala de mais de um sujeito. A natureza seria um deles. E claro, ele pega isso em Schelling, por isso digo que só essa temática também nos demandaria muito tempo, né? Se fosse reconstituir o conceito de natureza ou filosofia da natureza lá de Schelling. Mas enfim, o Schelling de fato influenciou literalmente o Bloch nessa questão da filosofia da natureza. Mas enfim, então eu vou trazendo ali, a antropologia filosófica é antropocêntrica, eu já falei, os fundadores da antropologia filosófica, que é o Max Scheler, o Helmut Plessner e o Arnold Gehlen, que são os fundadores, poderíamos dizer ali. Claro, depois tem outras, mas os três, eles compartilham o pressuposto da posição peculiar do homem em meio à natureza. Então existem fundamentos
na antropologia filosófica que justamente colocam como o homem sendo tem uma posição peculiar, o central nessa questão em meio à natureza. Então, isso eu vou... Claro, as respostas, como isso depois varia entre um e outro, né? Uns vão dizer que o homem é um ser cultural, outro vai dizer que é espiritual, por isso ele é diferente, se diferencia dos demais da natureza, ou é questão híbrida, enfim, um pouco cultural e um pouco... Enfim, daí tem várias formas de como fundamentar, aí varia sim entre Scheler, Plessner e Galen, varia, isso sim. Mas os três de fato compartilham dessa posição peculiar do homem em meio à natureza. Eu vou depois explicar um pouco mais uma outra perspectiva do Scheler, Max Scheler, que eu acho importante para os dias atuais, que ele enfoca justamente essa ideia de que não existe uma definição única do que é o homem na tradição. De fato, não chegamos. Isso, se nós pegarmos a tradição judaica, cristã, se nós pegarmos a tradição filosófica, tantas outras que nós poderíamos, ou a antiga, então a gente percebe que não existe uma definição única do homem, né? Enfim, isso então essa questão eu quero trazer depois, que é importante também quando a gente discute temas relacionados à bioética, né? Então, um pouco, aí, se formos na perspectiva mais da humana, né, o conceito de pessoa é fundamental na bioética. Nem todo ser humano é pessoa, né? O Singer, essa turma ali, a gente não nasce pessoa, nasce ser humano e torna-se no decorrer pessoa. Por quê? Porque somos seres autoconscientes, capacidade, enfim, ou seja, alguém que é deficiente mental, uma criança, não teria isso ainda, claro. Os contratualistas diriam depois outras questões potencialmente poderiam ser, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas para dizer que esses termos depois são importantes sim. Outra, a tradição ética, sistemas éticos são antropocêntricos, os modernos, a grande maioria. Aqui estou falando agora do Kant, e inclusive os utilitaristas, eu estou falando agora dos clássicos, né? Claro, com uma pequena ressalva para o Bentham, né? Bentham havia já escrito uma coisa assim pequena, acho que poucas páginas, eu não sei se chega, onde ele fala dos animais, se um dia, enfim, ele faz menção, mas não é que ele fundamenta por aí, mas ele já abre alguma, só que em 1000 depois isso já não é mais importante. Só depois com o utilitarismo preferencial de Singer, a partir disso, aí sim muda, daí entra, mas essa perspectiva muda, mas eu estou dizendo que a tradição ética, os sistemas éticos modernos, tradicionais, eles são antropocêntricos. Tá? Então, claro, aí temos várias fundamentações nesse sentido ali. Uma as clássicas, então, é a kantiana, ou a deontológica, e a utilitarista, né, que poderíamos, e inclusive a grega também. E o imperativo bioético, aí eu vou tentar trazer a questão da origem da bioética, que é o Fritz Jahr, não sei se vocês já ouviram falar, Fritz Jahr, ele era um teólogo e filósofo, então é interessante, ele escreveu isso em 1927, era um contexto na Alemanha, para quem o 27, não especificamente 27, mas o período ali, só que ainda não tinha acontecido tudo isso, mas enfim, depois eu explico um pouco mais. E o Potter, que é um americano, é interessante dizer a formação dele, é interessante porque ele é um químico e médico também, e além disso, então essa perspectiva um pouro interdisciplinar que a bioética também exige. Quando a gente discute temas relacionados a questões ambientais, hoje a própria filosofia se depara muito com essa necessidade de dialogar com outras áreas de conhecimento também hoje, né? E principalmente quando é relacionada a essa questão da ética aplicada, né? Então é nesse sentido ali. E dizer que essa perspectiva do Fritz Jahr, do imperativo bioético, corresponde ao que nós poderíamos dizer depois uma bioética integradora, que integra a natureza, os outros seres vivos também, não só a humana. Então essa é a diferença para o imperativo categórico kantiano. E por isso imperativo bioético do Fritz Jahr, que, claro, ele, depois vocês verão, ele teve a influência do Schopenhauer, do Nietzsche,
assim como do hinduísmo, judaísmo, então das religiões orientais, então ele conhece, então o que fica muito presente, não é que ele contrapõe, mas o que dá para destacar em Fritz Jaar é a questão da compaixão. E em Kant é o contrário, um pouco nesse sentido onde ele vai tentar englobar essa questão. Mas depois eu falo, e a técnica da aliança é no explore, que depois eu vou tentar explicar um pouco mais. Bom, eu vou tentar ler algumas páginas ali, eu poderia ter projetado, mas eu acho que demandaria mais tempo, né, se fosse projetar. Então aqui, agora eu vou lendo e depois eu vou comentando algumas questões ali no meio, né? Gostaria de frisar que pertencem à reflexão sobre bioética, além das partes integrantes da bioética stricto sensu, que são de natureza ética normativa, necessariamente reflexões referentes à filosofia da natureza, à antropologia, à história, à ciência e da filosofia, sem as quais uma compreensão da natureza e do homem não seria possível. Então a gente precisa dialogar com essas áreas ali também. Mas mesmo a consideração dos resultados das disciplinas individuais, ou seja, das ciências naturais, humanas e sociais, é indispensável também para a elucidação das mencionadas questões. Então, ela por si só, a bioética, se nós formos, ela é um pouco, por natureza, já multi ou inter ou transdisciplinar, sei lá o termo que eu vou usar ali, mas um pouco essa necessidade de dialogar com outras áreas de conhecimento que eu quis dizer também. Bom, rápidos desenvolvimentos das biotécnicas, biologia, medicina e outras, colocam-nos diante da necessidade de um reexame de consciência e de uma orientação em termos de princípios sobre a nossa autocompreensão e de seres humanos enquanto seres naturais e culturais. Aí que essas questões antropológicas. O que nos diferencia dos demais animais, seres, é a cultura ou somos só seres naturais? Ou somos só culturais? Enfim, daí existem diferentes fundamentações para isso, né? Não existe um acordo. Mas, de qualquer forma, a questão cultural é importante sim também. Isso afeta simultaneamente também a nossa imagem da natureza viva em geral e da nossa posição em meio à totalidade da natureza. Compreenda aqui por biotécnicas o conjunto das técnicas que possibilitam uma intervenção em organismos vegetais, animais e humanos. Somos atualmente testemunhas e participantes ativos de transformações incisivas na ciência, técnica e no mundo vivido, o Lebenswelt, que eles chamam ali. Então, essas questões ali a gente sabe. E como surgiu essa evolução? Ou, sei lá, se chamamos isso de evolução ou não, enfim. Em que se fundamenta essa necessidade de uma elucidação da pergunta pela essência do homem e de seus co-seres vivos no início desse novo século ou milênio? Então, por que parece que hoje é essa necessidade de fazermos essa pergunta, né, sobre que de fato, qual é a nossa posição no universo? Então, um pouco por que? Claro, quando eu falei antes esses fundamentos antropológicos, aqui nós poderíamos discutir a tarde inteira sobre a questão da biologia e da questão do evolucionismo, né, em que sentido, enfim, mas o Max Scheler tem algumas considerações nesse sentido, mas eu não vou conseguir aprofundar todas senão nós demandaria muito tempo. Na minha contribuição, procurarei dar uma resposta provisória a essa pergunta, recorrendo tanto a posições clássicas da antropologia filosófica, quanto a alguns acontecimentos e evoluções salientes na teoria e história das ciências. Em seguida, apresentarei a minha compreensão de um imperativo bioético e de uma possível técnica da aliança. Claro, minha eu digo, mas ancorado em Fritz Jaar e em Bloch. Mas aí eu faço uma junção, né? Vamos ser também originais, não para dizer assim que eu criei o imperativo bioético, não é verdade, e nem a técnica da aliança, mas tentando encontrar uma possível resposta juntando os dois. Tanto Fritz Jaar quanto Bloch, eles nem se conheciam, acho. Enfim, questões fundamentais da antropologia filosófica, então rapidamente ali eu vou um insight, a percepção da antropologia filosófica é a consciência da necessidade de uma autointerpretação do ser humano. Então, eu já falei que os fundadores da antropologia filosófica no século XX, o Scheler, o Plessner e o Galen, compartilham o pressuposto da posição peculiar do homem em meio à natureza. Então, essa posição peculiar do homem em meio à natureza consiste para eles no fato de o homem estar obrigado à atividade culturalmente criadora, já por razões práticas da preservação
e organização da vida, o que demanda uma autointerpretação. Nos modos de realização da cultura, que inclui a ciência e técnica, manifestam-se as autointerpretações do homem, bem como a sua compreensão da natureza externa, as suas imagens do homem e da natureza. Agora eu vou trazer alguns elementos do Max Scheler. Eu não tenho tanto para passar um por um e muito, mas assim, tempo, né? Mas alguns elementos que são importantes para entendermos depois o desenvolver desse tema. O ponto de partida da antropologia de Max Scheler é a observação de que não possuímos uma ideia unitária do ser humano. Se perguntarmos a um europeu culto, agora é uma citação que está no livro A Posição do Homem no Cosmos, de Scheler, né, de 28, em que ele pensa a propósito da palavra homem, quase sempre 3 círculos de ideias incompatíveis entre si começam a entrar em tensão na sua cabeça. Scheler, claro, remete aqui à imagem do homem da tradição judaico-cristã, do âmbito das ideias da antiguidade grega e do universo das ciências naturais. Então temos 3 possíveis, entre outras ali, no mínimo, definições do que seria o homem. Então, o Scheler diz que não existe uma visão unitária. E é de fato, se nós analisarmos. Na opinião de Scheler, esses 3 círculos de ideias, antropologia teológica, filosófica e ciências naturais, se justapõem sem ser relacionados. Então, não necessariamente eles se relacionam. Se considerarmos o ser humano como ali essa parte daí eu vou pular, mas como homem naturais, aí entrariam essas questões que ele dialoga com a biologia, enfim, não vou agora. Como vemos, o preço da posição peculiar do homem em Scheler é o dualismo de espírito e natureza, pessoa e organismo. Então, o que nos diferencia dos demais seres, embora ele concorda com outras de que também somos seres naturais, de que somos a questão espiritual, o espírito ou questões metafísicas, poderíamos dizer. Então, mas aí ele apresenta uma espécie de dualismo entre pessoa, organismo, espírito e natureza. Tá, essa depois, claro, alguns vão criticar. Scheler postula uma posição contrária a tudo que é natural, isto é, contra a natureza externa, não humana, bem contra a própria natureza do ser humano. Então, um pouco falta isso. Então, justamente por causa dessa questão dualista, né? À medida que o ser humano é considerado um ser natural, ele não se distingue qualitativamente do mundo animal restante. Mas à medida que ele é definido como um ser espiritual, ocorre no interior do homem uma cisão entre espírito e vida, pessoa e organismo. Ou seja, em Scheler há uma diferenciação entre organismo e pessoa, entre ser vivo e espiritual. Agora, que nem eu digo, o que eu quero destacar de Scheler não é a questão desse dualismo, embora é importante sim um pouco, mas o que eu quero destacar, e depois é importante também, mais adiante, né, de que não possuímos uma ideia unitária do homem. Então, justamente isso é importante então, nos dias atuais, quando a gente discute temas voltados à ética aplicada. Já Plessner, diferentemente de Scheler, ressalta o caráter híbrido da natureza humana. O espírito não é aqui nenhum princípio posto à vida, mas ele se realiza no co-mundo. Em Plessner, não existe uma linha de fronteira nítida entre a adaptação artificial e natural. Segundo Plessner, a lei da localização utópica, esse termo eu gostei do Plessner, porque eu trabalhei em Bloch e o Bloch tem uma filosofia da esperança e sempre a utopia nos permite anteciparmos, enfim, não no sentido abstrato. Constitui para o homem, ou seja, a lei da localização utópica constitui para o homem a motivação para a cultura. Enquanto ser natural vivo, o homem só pode estar em consonância consigo mesmo à medida que cria um mundo artificial na ação, no pensamento e no sonho. Então, um pouco, isso também nos diferenciaria. Do outro lado, temos o Arnold Gehlen. Empenha-se com o seu enfoque antrobiológico pela superação do modelo de graus de Scheler e do dualismo que lhe é inerente. Para Gehlen, a categoria central distintiva do homem é a ação. Como o homem é um ser deficiente em comparação com os outros seres vivos, no tocante ao seu corpo e à sua dotação de instintos,
ele se vê obrigado a retrabalhar as condições de deficiência da sua existência por meio da ação própria em oportunidades de sustento. Aqui eu poderia ampliar, bom, depois no final dessa página eu vou falar isso, como isso hoje é importante, essa perspectiva onde de fato existe a possibilidade da questão dos transplantes, né? Se nós fôssemos trazer mais essa perspectiva ali, mas enfim. Por isso o homem é por sua natureza um ser cultural. Então veja bem, em Galen é a questão natural e em Scheler é espiritual. Em Galen é o quê? A questão da artificialidade e naturalidade, essa questão híbrida, né? Para Galen, o homem natural, no sentido rigoroso do termo, não existe para Galen, porque ele é cultural para Galen, né? O homem precisa compensar as suas deficiências naturais por meio da técnica. Galen define a tarefa da técnica no sentido de ser substituição, superação de órgãos. Isso que eu falei, que hoje abre o leque para essa perspectiva também, o que o Galen traz. Claro, a solução do Galen, ela eu diria assim, sob o meu ponto de vista, ela convence menos do que as duas anteriores. Ela é um pouco mais limitada, eu acho, enfim. Porque ele só parte do princípio de que somos seres culturais e esquece do lado de que somos também naturais, né? Então ali ali seria facilmente poderíamos apresentar termos para dizer que também somos seres naturais, além de culturais, né? Então, enfim. A origem do termo bioética. Aqui eu tentei mostrar antropologicamente como a antropologia filosófica mostra, então, e fundamenta alguns elementos por que o homem possui uma posição peculiar no universo. E isso tudo tem influência depois na forma como acontece essa relação homem e natureza, né? E essas questões ambientais que a gente conhece hoje ainda, enfim, eu não vou... a minha reflexão não vai no sentido de apresentar soluções, claro que não, para os problemas, mas alguns fundamentos filosóficos para essas questões, como nós poderíamos também mudar a nossa relação e compreensão de natureza externa, né? Um pouco nesse sentido. Origem do termo bioética, significado, desenvolvimento e complexidade. Os filósofos sempre refletiram e discutiram publicamente questões que hoje denominamos bioéticas. Não é que temas de bioética sejam novos a partir de 1927 ou 1970, quando de fato tivemos a bioética enquanto disciplina, né? Mas 1927 o termo surgiu. Mas temas relacionados, a palavra bioética não existia antes, isso sim. Mas temas de bioética sim, isso começamos, se nós voltarmos lá nos gregos, em Platão, a gente encontra várias questões que têm relação direta com a bioética. Em Platão, ele fala da questões de eugenia, tem questões eugênicas em Platão, na República, né? Então, o método como forma de melhorar seres humanos por meio da permissão seletiva à vida. Então, isso são temas, se nós analisarmos, relacionados, sim, à bioética hoje também. A questão da reprodução humana deveria ser controlada e monitorada pelo Estado. Enfim, tem questões que já aparecem na República. Eu não estou falando mal ou avaliando o Platão, porque uma coisa é a época da sociedade grega, né, quando eles discutiam essas questões, e outra nós discutimos temas nesse sentido hoje, né? Enfim. E Tomás de Aquino, Aristóteles também discutiam problemas relacionados à interrupção de uma gestação humana. Então isso tudo já esteve presente também. O Sêneca, o Hume, o Kant também falaram ou não, examinaram a questão da proibição ou não do suicídio, né? Que vocês também certamente conhecem. Para Kant não, para Hume não era problema. Então, enfim, mas isso, se nós analisarmos isso hoje, isso é um problema que nós poderíamos associar a questões da eutanásia e outras questões que a bioética também discute ali. Mas eu não vou, que nem eu digo, a minha reflexão hoje não está focada, eu não quero dar aquele acento à bioética nessa perspectiva do principialismo, que é a ética biomédica, né? Então não é essa, eu vou tentar falar nessa perspectiva mais expandida, né? Mas essas questões sim. O Wittgenstein criticou o cientificismo e alertou para alguns perigos da técnica moderna. Assim, eu poderia citar vários
antes, inclusive o Heidegger, outros, enfim, se bem que o Heidegger já vem depois, embora não tenha conhecido, eu acho que ele não conheceu esse artigo do Fritz Jahr, quando o Heidegger escreveu sobre essa questão ali. Mas enfim, alguns exemplos para dizer que historicamente, dentro da filosofia, já haviam reflexões sim. É claro que muitas questões bioéticas surgiram somente no final do século XX, com o advento da biologia molecular, da biomedicina e tecnologias médicas, então mais no sentido tradicional. A bioética tem por tarefa promover um consenso normativo sobre as margens de atuação e os limites de ação humana no trato com a natureza viva, inclusive a natureza do ser humano. Abstraindo de alguns precursores, o interesse da bioética como disciplina e reflexão pública, bem como institucionalizada, formou-se desde os anos 60 sob a influência de consequências indesejadas da indústria e técnica e do surgimento de possibilidades interventivas qualitativamente novas na natureza humana e extra-humana da parte das biotécnicas. Então, poderíamos também citar vários acontecimentos que levaram isso. Mas a bioética não deve ser equiparada à ética biomédica, embora abranja, quanto ao seu objeto, todos os campos da vida nos quais há demanda de regulamentação normativa. Que a bioética surgiu nos Estados Unidos já não constitui, pois, para muitos novidade, né? Então, nos anos 70, pelo Potter, depois o Instituto Kennedy de Ética, enfim, mas, enfim, só que entre Potter, entre 70 e 71, nesses 2 anos aconteceram 2 significados de bioética. Uma é a versão do Potter, que é muito próxima do Fritz Jahr, e outra é o que depois, a partir do Instituto Kennedy, quando foi institucionalizado como disciplina, aí sim ficou mais restrita, ficou restrita à ética médica. Então, aí surgiu o relatório de Belmont, o principialismo, né, onde eles estabelecem 4 princípios de ação, né? Só que, aqui vou abrir só um parênteses para dizer assim, não vou desenvolver isso, que essa perspectiva da bioética no sentido do principialismo, ela é antropocêntrica também. Por quê? Justamente, de novo, a preocupação é só com a vida humana. Então, esses princípios seriam esses princípios como nós deveríamos agir em situações extremas ou difíceis, mas no trato dos humanos, não incluindo. Então, ela também é antropocêntrica. Enfim. Mas o mesmo não se pode dizer quanto ao seu exato local do nascimento, origem do termo bioética. Aí entra essa questão ali, até onde sabemos, o primeiro pensador a usar o termo bioética foi o filósofo e teólogo alemão Fritz Jahr, em 1927. Procurando superar o antropocentrismo das principais teorias morais contemporâneas, bem como as dicotomias entre tendências éticas ocidentais e orientais, ele formulou o seguinte princípio da ética da vida como um todo. Veja bem, aí ele vai formular um imperativo bioético. Respeite cada ser vivo por princípio como um fim em si e trate-o, se possível, como tal. Isso é bem kantiano, mas não é kantiano. Mas, ou seja, reagindo ao imperativo kantiano, mas ele expandiu. Literalmente, ele usou o imperativo categórico Kant, mas ele não é só aos humanos. Então, respeite cada ser vivo por princípio como um fim em si. Todo ser vivo, não só o homem. E trate-o, se possível, como tal. Mais ou menos, isso está lá num artigo sobre... Esse artigo veio à tona muito tarde, por isso... O próprio Potter não conhecia, depois foi traduzido e como estava numa revista, a revista foi extinta e depois foi descoberta por um professor lá da Universidade de Tübingen que descobriu esse artigo. E aí que o nascimento da bioética foi antecipado em 47 anos, na verdade. Justamente descobriu-se que já havia uma representação. E por incrível que pareça, os dois não se conheciam, nem o Potter nem o Jahr. E eles têm uma definição muito próxima, os dois. Se Kant formulou seu imperativo categórico baseado na dignidade do ser humano, Fritz Jahr fundamenta o seu na compaixão. Então, só que vem para outros seres vivos também.
aparentemente paradoxal, acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo em que Jahr advoga a extensão do imperativo categórico de Kant, também para os animais e plantas, o nazismo na Alemanha restringe aos arianos, em detrimento dos demais. Então, por isso digo, o 1927 foi importante também, porque foi no contexto justamente onde havia uma reformulação desse imperativo categórico, estendendo, expandindo, aí vem o Hitler e fecha de novo e restringe só aos arianos. Não é nem aos humanos, é só aos arianos, né? Então, enfim, daí foi... Aí, óbvio, aí vocês vão entender o porquê que por muito tempo esse artigo do Fritz Jahr também não... Ele pegou justamente esse período do nazismo, ninguém teve acesso, ou talvez, enfim, a gente sabe. Num artigo intitulado Bioethik, para a revista Cosmos, Fritz Jahr, refletindo tanto sobre as tradições filosóficas e religiosas ocidentais, isso que é interessante, por isso eu falei, ele é filósofo e teólogo por formação. Há menções explícitas a Rousseau, a Schopenhauer, Nietzsche e São Francisco, nas ocidentais. E também orientais, budismo e hinduísmo. E aí que ele propôs então o imperativo bioético reformulando a ética de Kant, conforme a citação lá que eu já fiz. Esse autor caracterizou a bioética como sendo o reconhecimento de obrigações éticas não apenas com relação ao ser humano, mas para com todos os seres vivos. Então, isso eu não vou agora apresentar onde que está esse artigo e onde que há essa tradução ali, mas uma hora dessas, se alguém tiver interesse, eu posso fornecer essa bibliografia. Esse princípio tem claras implicações não apenas para a bioética especial, que lida com questões morais nas experimentações científicas com seres humanos, mas também com problemas da ética animal, zooética, ética ambiental, ecoética, então essas questões ali também. Então, dentro dessa definição de bioética está a ética, questões ambientais e animais, um pouco, uma perspectiva mais ampla, né? Por isso eu digo, eu lembro quando, agora vou abrir um parênteses, há pouco nós falávamos do Álvaro Valdes, quando eu fiz a disciplina de bioética na época lá em 2002, faz tempo. E aí o Valdes também não conhecia nesse artigo. Aí, literalmente, nós estudamos bioética no sentido, que nem eu falei, mais especial, estrito, restrito aos humanos, né? Então, um pouco essa questão, não havia ainda essa perspectiva de ampliar. O bem-estar humano e animal depende, obviamente, de um ambiente saudável, mas não vou explorar essas interconexões aqui. Segundo Sass, que traduziu e descobriu e sistematizou algumas ideias do Fritz Jahr, então, há 97 anos atrás, vamos supor, Jahr torna claro que o conceito, cultura e missão da bioética estão com a humanidade, talvez desde os tempos pré-históricos, e não foram herança de uma cultura ou de apenas um continente. O respeito ao mundo da vida, aos seres humanos, às plantas, aos animais, ao ambiente natural e social e à terra, a reverência taoísta à natureza, a compaixão budista, como todas as formas de sofrimento da vida, o chamado de São Francisco de Assis, para a fraternidade com as plantas e os animais, a filosofia de Albert Schweitzer, do respeito por todas as formas de vida, são exemplos primordiais da profunda compaixão humana com a vida inanimada e do comprometimento humano em respeitar outras formas de vida, né? Então ali ele tenta resumir então em que sentido ele e as influências que ele teve também. Seu imperativo bioético deve orientar a vida pessoal, profissional, cultural, social, política, bem como o desenvolvimento e aplicação da ciência e da tecnologia. Eu já falei que imperativo bioética em Fritz Jahr nós poderíamos colocar como igual a perspectiva de uma bioética integrativa, que integra todos os seres vivos. Claro, não sei o quanto vocês tiveram já Peter Singer, quando ele fala do princípio da ciência, né? Levar em consideração as preferências de seres sencientes e afetados. Em Singer, ele estende isso aos vertebrados. Tá? Ele traçou um corte até onde vai esse princípio, porque senão não é a mesma coisa que dizer um pé de salada ou sei lá. Ele diz não. Por quê? Senão ele não poderia fundamentar. Como o princípio é sem ciência,
Então, o sistema nervoso, entre os vertebrais, a questão do sofrimento, a dor, seriam próximas entre esses seres. Então, só para fazer essa menção, aqui eu não estou entrando nessa questão ali, mas eu digo, dentro dela também, mas daí seriam os vertebrados ali. Bom, é necessário que a bioética seja substancialmente ampliada e transformada conceitual e metodologicamente para que se possa considerar as diferentes perspectivas culturais, científicas, filosóficas e éticas, ou seja, uma abordagem mais pluralista, integrando essas perspectivas em termos de conhecimento que orientam e de ações práticas, que seria daí uma abordagem integrativa, né? Essa bioética integrativa terá que harmonizar, respeitar e aprender com a rica pluralidade de perspectivas individuais e coletivas e com as culturas da comunidade global. Almeja-se que a bioética se torne um campo verdadeiramente aberto, encontre diálogo de várias ciências e profissões. Aqui eu vou pulando algumas coisas, porque senão não vou dar conta. Outra coisa, ali nós poderíamos extrair, eu não vou apresentá-los, mas enfim, uma hora dessas podemos conversar também, de que a partir desse escrito, ou dos escritos do Fritz Jahr em relação ao imperativo ético, nós poderíamos identificar 6 aspectos que expandem a proposta teórica de Jahr em relação ao imperativo de Kant. Poderíamos, mas eu não vou apresentar todos eles, só isso, se nós fôssemos discutir os 6 e comparando com Kant, nos demandaria muito. Mas tem, então, justamente para dizer que esse imperativo bioético do Jahr, ele é no sentido de expandir a perspectiva kantiana para além da humana. Então, onde ele fala de outros seres. E entram aí critérios da compaixão, outros seres vivos, enfim, que ele destaca em relação. Então, eu não vou passar os 6 que tem ali. Contudo, esse conceito só se torna usual como tradição de bioética que conhece as seções distintas. Então, esse conceito do Fritz Jahr, infelizmente, nós praticamente não conhecemos. Geralmente, muito pouco. Aos poucos está sendo retomado e ele está sendo redescoberto. Por isso eu falei antes dessa menção, em 2002, quando eu fiz a minha primeira cadeira de bioética, ninguém falava em Fritz Jahr. Enfim, foi descoberto depois, lá em Tübingen, agora não sei exatamente o ano, mas isso também não seria difícil de descobrir. Já quem introduziu o conceito bioético nos anos 70, ou especificamente 70 e 71, foi Potter. Não sei se vocês conhecem o Potter, ou já ouviram falar. Potter, Van Rensselaer Potter, ele foi um bioquímico americano e pesquisador na área de oncologia e também, que há pouco tempo acreditava que teria criado o neologismo bioética, defendeu o estabelecimento da bioética como uma nova disciplina, uma ciência da sobrevivência, que compreendia como ponte na direção do futuro. Então ele tem um livro traduzido, Bioética, Ponto para o Futuro, então ali ele vai trabalhar, e justamente onde ele vai apresentar a bioética numa perspectiva mais global. Por isso é interessante, ele usa o termo global e holística. O que em Fritz Jahr estava implícito, só que o Potter não conhecia. Claro, ele pega o Potter, diferente do Fritz Jahr, ele está na tradição do Aldo Leopold, Ética da Terra, não sei se vocês já ouviram falar também. Então ele conhece muito bem, e para eles também existe todo onde a bioética significa uma perspectiva de longo prazo com o objetivo de assegurar a sobrevivência e o bem-estar progressivo da humanidade em adaptação a dados do ambiente natural e consideração da ecologia e biologia evolucionista. Então, enfim, esse pessoal aí que o Potter conhecia bem também. Então, superando o abismo entre ciências naturais e humanas dos anos 70, a bioética deveria unir considerações da natureza valorativa e a ciência, orientar-se segundo a multiplicidade e o pluralismo de métodos. Ele deveria tornar-se parte integrante do currículo de todo e qualquer cientista, segundo Potter. Então, a bioética deveria ser uma disciplina obrigatória de toda, não só de quem estuda filosofia ou medicina, mas inclusive do pessoal que era ciências naturais, enfim. Mas posteriormente, Potter desenvolveu mais extensamente as suas reflexões com a defesa de uma vinculação
de ética biomédica e ética ambiental na concepção de uma bioética global. Claro, naquele período poderíamos, é muito fácil entender, né, esse discurso do positivismo e essa ideia da neutralidade da ciência, que era neutra. Então, lembra? E aí o Potter, justamente nos anos 70, vai falar de novo dessa necessidade de unir ciências naturais humanas, a valorativa, com essas questões, para justamente evitar algumas atrocidades que, certamente, não só em relação ao que aconteceu na época do nazismo, mas em relação a várias pesquisas que aconteciam dentro das universidades. Aqui tem um caso bem específico que eu posso citar, que é o caso aconteceu na sociedade americana, depois daquele do Nuremberg, como é que é a declaração, enfim, onde o Tuskegee, vocês conhecem o caso Tuskegee, que os americanos fizeram, começou em 1930 e pouco e foi até 70, isso que expande. Isso era uma pesquisa que era apresentada em eventos científicos de 600 homens africanos, que metade tinham sífilis e outros não, só que eles não sabiam. E eles estavam fazendo experimento com eles, não tratando, para ver como, porque na época também não tinha ainda tratamento, mas eles não sabiam e não eram tratados. Depois, sim, já tinha, mas não eram tratados, para ver como é que as coisas foram se desenvolvendo, né? E o que aconteceu? Claro, no final, poucos sobraram, e só nos anos 70 daí o governo americano foi pedir publicamente desculpas. Mas em cima disso, justamente para dizer assim, que qualquer pesquisa ela tem que passar por um comitê de científico e ético, enfim, todas essas questões ali que começaram a entrar e dizer assim, não é qualquer pesquisa que pode ser feita, tem questões éticas também. E, enfim, entre outras ali, que se fez necessário, então, essa questão de superar esse abismo entre naturais e humanas e outras questões que não eram permitidas também qualquer pesquisa, né? Enfim, mas é um exemplo bem clássico que, entre outras, que estourou na época e o porquê que na época, daí claro, daí no Instituto Kennedy de Ética, nos anos 72, que justamente daí que criaram esses princípios para orientar a pesquisa e também, não só a pesquisa, mas com humanos, né? E também dos profissionais da saúde, né? Então, foi restrita justamente por causa dessas questões ali, uma delas é essa, né? Que eu citei um exemplo extremo, fora outras que poderíamos citar. Posteriormente, Potter desenvolveu mais... eu já falei O empenho de Potter por uma nova bioética interdisciplinar foi um feito pioneiro, no entanto, foi colocado na sombra por outra corrente. Então, essa perspectiva do Potter, então, ficou à sombra. E é o que hoje ainda diria. Ela está voltando aos poucos, essa perspectiva do Potter e do Yar, mas o que predomina ainda nas principais pesquisas e talvez universidades também, é ainda essa perspectiva da bioética mais restrita a humanos. Tá. Bom, em 71 foi fundado também o Kennedy Instituto de Ética, e com isso o conceito foi introduzido, por assim dizer, por via da institucionalização no sentido mais restrito da ética biomédica. Um estreitamento terminológico que infelizmente produz efeitos múltiplos até os dias atuais. Então muitos ainda hoje associam bioética só ao humano. E o bio se nós realmente pegarmos a palavrinha vida, bio é vida. Ética, enfim, tudo bem. Ou seja, a partir do desenvolvimento da biomedicina e da influência dos trabalhos do Kennedy Institute de Ética em Washington e do escândalo, no caso, tudo que eu falei, suscitou na sociedade norte-americana a bioética. A bioética passou a ser associada especialmente a problemas morais que surgem no âmbito das ciências da saúde e outras questões. Embora a bioética se tenha diferenciado no curso dos últimos 30 anos em uma multiplicidade de disciplinas setoriais, das quais fazem parte ética da natureza, ética ecológica, ética animal e outras éticas, assim como a ética biomédica, o conceito é identificado ainda hoje por muitas pessoas e pesquisadores, a ética biomédica no sentido da ética aplicada. Então, justamente no sentido de como poderíamos aplicar princípios a determinadas situações. Então, um pouco nesse sentido aí, perdeu-se um pouco dessa riqueza terminológica, porque eu acho que não é o forte da filosofia encontrarmos princípios práticos para aplicá-lo, como que, enfim.
Mas é um pouco isso aí. Aristóteles dizer que o conceito de bioética no sentido de estreitamento terminológico, o principialista ético-biomédica, ainda é uma abordagem antropocêntrica, porque apresenta limitações em relação aos seres não humanos. Infelizmente não foi esse uso do termo bioética, seja do Yale e do Potter, que se tornou predominante. E as reflexões subsequentes deverão mostrar que a bioética é mais do que uma ética biomédica aplicada. Agora, alguns desafios da biotécnicas e ciências, mas aqui eu vou ter que pular porque eu preciso olhar o tempo. Porque eu quero chegar em Bloch ainda, rapidinho. Então, trazendo justamente essas perspectivas de como uma perspectiva... O Bloch usa o termo ali, não no sentido que ele fala que deveríamos falar, isso o Habermas também, né? Quando o Habermas fala de não poderíamos falar só de uma racionalidade ocidental, existem racionalidades no sentido plural, assim o Bloch fala, não deveríamos falar de um universo, deveríamos falar de um multiverso, tanto de culturas e outras questões, então ele no sentido plural. E aqui também o Fritz Jahr, essa turma também, porque ele vai dizer que existem várias perspectivas muito diferentes que a perspectiva ocidental esquece, de que já existem relações ou concepções muito diferentes de certas culturas em relação à natureza. Poderíamos dizer, depois eu vou apresentar assim, que há tradições orientais e outras que talvez, ou no hinduísmo, budismo, taoísmo, outros povos pré-colombianos, eles já tinham uma visão, têm uma visão holística da natureza. E nós perdemos, ocidentais, um pouco a partir dessa análise mais ampla que deveria ser, que a gente esqueceu um pouco também. E, enfim. Aqui eu vou, então, a questão da ética ambiental, zootécnica, eu vou pulando, pessoal, umas partes aí. A questão do até que ponto deveríamos, essas preocupações do Singer poderíamos trazer também, a questão da experimentação alimentar com os animais, para pesquisa científica, não estou falando nem sobre consumo, mas até que ponto nós poderíamos experimentar, fazer experimento com os animais também, enfim. E outras questões também do Hans Jonas, não sei o quanto vocês já tiveram Hans Jonas, ética da responsabilidade, né? O princípio de responsabilidade, um pouco até que ponto deveríamos ter preocupações com o que ainda não está aí, com futuras gerações, né? Um pouco que universo, planeta, mundo, nós vamos deixar para os que virão, ou nós não temos nenhuma responsabilidade, né? Um pouco tem essa perspectiva, né, de entrelaçamento, que eu falei dessas questões. E claro, o Bloch e o Jonas, eles não eram tão amigos, mas eles têm uma coisa em comum. O Bloch escreveu o Princípio Esperança. Em seguida, o Hans Jonas escreveu o Princípio Responsabilidade. Não é à toa. Princípio, claro, essa perspectiva do Bloch ela é mais utópica e o Hans Jonas acha que essa perspectiva utópica poderia ser perigosa, poderia ser usada para sociedades totalitárias, enfim. Mas o que o Bloch fala é diferente e depois, enfim, não é nesse sentido. Mas tudo bem, não vou entrar nessa questão. Outra questão que é importante que nós precisamos, eu vou fazendo só uma menção rapidamente, todas essas questões que eu falei sobre experimentação, nossa relação com a natureza, outros seres, perpassa questões econômicas, não resta dúvida, e biopolíticas. Tem um livro, o Roberto Esposito, Bios, ele fala não especificamente outros, que diz que toda bioética é uma biopolítica também. Enfim, mas não vou... Mas, de qualquer forma, quando discute, por que eu falo dessas questões? Porque o que o Bloch vai falar depois é importante também, para entendermos que uma discussão mais aprofundada da ética econômica dessas questões envolve questões políticas e o modo de produção também. Como nós nos relacionamos nos modos de produção com a natureza. Então, ali que vocês estão vendo onde eu estou chegando na questão da nossa relação com a natureza, né? Então, os modos de produção, hoje a gente... Enfim, e a questão do livre mercado e outras questões e do controle governamental, enfim, todas essas questões. Ou seja, sabemos que o mercado tem suas próprias exigências morais, de modo geral. Então,
o que eu estou trazendo ali, mas mesmo assim, no final, eu vou mostrar que o Bloch sabe tudo isso, e ele inclusive vai falar fazer toda uma crítica a essa relação burguesa com a natureza, né, que nós temos, e de tato com a natureza, né, de domínio, mas ele não é tão pessimista, ainda aponta algumas alternativas e possibilidades, isso que depois eu quero mostrar também rapidamente ali. Então, um pouco nesse sentido ali também. Uma visão integradora do ser humano com a natureza como um todo em uma abordagem ecológica foi a perspectiva mais recente. Então, essa que pegou Hans Jonas e... Agora eu cheguei, então, em Bloch rapidamente. Num ponto eu vou... Quantos? 10 minutos. 10 minutos. Eu consegui 10, o Bloch. Por isso é bom simplificar. Técnica da aliança. É um conceito em Bloch muito pouco conhecido ainda e perpassa o princípio esperança em algumas questões, onde o Bloch fala da questão de que, em primeiro lugar, temos que falar de mais de um sujeito, que a natureza é um sujeito. E no momento que a gente admite isso, nós temos uma relação de respeito e não de uma relação só de objeto, de exploração. Isso ele pega de Schelling e outros, inclusive, eu não tenho certeza, mas eu acho que de Avicena e Verroes, alguma questão ele pega ali. Tá. Eu não tenho bem certeza, mas ele tem um escrito no livro, uma parte onde ele escreve sobre isso ali. Mas enfim, atualmente, o tolimento burguês da técnica. Então, esse é um ponto. Atualmente encontramos em meio a um desenvolvimento tecnológico tal que chamado trabalho constrangimento poderia ser abolido. A fome no mundo poderia ser eliminada com todos os avanços realizados na produção de alimentos. Ninguém mais morreria por conta de doenças cujas curas vacinas já foram descobertas. A pergunta que fica é por que isso não acontece? Tecnicamente é possível. E por que a gente não faz? Enfim, são questões que, claro, muito fácil de responder, mas na prática muito difícil de fazer. E mais, por que continuamos destruindo a natureza de forma progressiva? Apesar de os efeitos negativos dessa dinâmica sobre a vida humana e os outros organismos vivos estarem cada vez mais evidentes. Por que a gente faz? Ou, por que continuam crescendo as tendências de desumanização da natureza e desnaturalização dos seres humanos, aumentando cada vez mais o fosso entre ambos? Isso, para quem conhece um pouco do Marx, conhece um pouco a naturalização do homem e a humanização da natureza. Essa expressão, isso ele pega do Marx, pouco, mas aí ele vai dizer que em Marx também existe uma espécie de uma filosofia da natureza, sim. Enfim, mas aí é outra questão. Para Bloch, de modo geral, isso acontece porque a técnica existente até hoje se posiciona na natureza como um exército de ocupação em território inimigo. Então, nossa relação com a natureza é sempre de dominação, de exploração, de inimigo, como objeto. O nosso trato é sempre como um objeto, algo morto. Ele vai usar, eu vou tentar falar em alemão e depois vou traduzir. Ele vai dizer que nós tratamos a natureza como um klotz, como uma árvore caída, né? Como alguma coisa decomposta, uma relação de objeto mesmo. Então, um pouco nesse sentido ali. Isso está no princípio de esperança lá, onde ele fala isso. Ou seja, a natureza é tomada como inimiga a ser dominada, resultante, como afirma acertadamente a Costa, em um modelo de sociedade predatória baseado na luta dos seres humanos contra a natureza. Isso vocês conhecem, eu poderia pegar de novo em Bacon, essa turma toda, essa relação, enfim, não vou entrar nisso aí, não vem ao caso agora. Aspecto esse que, embora tenha origens históricas profundas em nossa cultura ocidental greco-cristã, segundo Bloch, encontra sua expressão prática mais desenvolvida na sociedade moderna burguesa. Agora uma citação ali do Bloch. O pensamento burguês, como um todo, se afastou das substâncias de que trata. Tem por base uma economia que não se interessa, como diz Brecht, em momento algum pelo arroz, mas somente pelo preço dele. É antiga a transição do uso para a troca, mas somente com o capitalismo aconteceu a transformação de todos os bens de troca em mercadorias abstratas e da mercadoria em capital. A isso corresponde um cálculo não apenas alienado dos seres humanos, mas também das coisas, indiferente em relação ao seu conteúdo. Aí tem essa perspectiva marxista do Bloch, mas ele deixando bem claro, o antecipando, ele vai dizer que não necessariamente só fora do capitalismo a técnica de aliança seria possível. Então não é necessário esperar, porque daí, como o Habermas diria,
com o capitalismo tardio, isso está muito distante de uma sociedade não capitalista, né? Ela se reinventa e cada crise ela volta mais fortalecida e ela identifica muito rapidamente o capitalismo, movimentos que poderiam ameaçar o sistema, eles vão lá contemplar com alguma coisinha, vão abafar e temos hoje uma sociedade onde, como é que eu diria assim, a grande conquista do liberalismo é justamente essa fragmentação, né, também. Ou temos alguns, mas enfim. Uma relação marcada pela instrumentalização e exploração, em que tanto os outros seres humanos quanto a natureza como um todo são tomados como sendo um simples material de exposição da valorização do valor próprio da sociedade burguesa. Nunca em lugar algum a lógica do valor do capital está interessada nas condições de vida dos seres humanos, trabalhadores, ou nos circuitos ecológicos vitalmente necessários, mas a única e exclusiva na produção de mais-valia, na valorização do valor e da acumulação do valor. Enfim, essas questões vocês conhecem. Os teóricos da escola de Frankfurt também já faziam essa denúncia também de uma razão instrumentalizada que está a serviço do sistema. Então nós poderíamos dizer vários elementos que vocês conhecem essa lógica. Não precisa necessariamente ir em Marx para entender de que é óbvio que o interesse sempre é o lucro, né? Então, nesse sentido. A lógica, então, da acumulação infinita do capital se sobrepõe à dinâmica finita da natureza. Então, essa é a questão importante ali. Também uma outra passagem do bloco que eu vou citar ali também. A relação abstrata com as forças da natureza corresponde à relação igualmente abstrata dos seres humanos com os seres humanos, adequada ao tornar-se mercadoria de todos os seres humanos e coisas. Então, além disso, vivemos situações paradoxais, nas quais é possível que aos progressos no domínio sobre a natureza correspondem retrocessos muito grandes na sociedade, uma vez que o uso tecnológico está restrito à sua aplicabilidade como instrumento de exploração e dominação. Então, um pouco essa crítica que ele faz, essa relação burguesa com a técnica, né? Então, a técnica é usada para explorar. Mas Locke diz que ele não é um pessimista necessariamente em relação à técnica toda, é ruim. Não, ela é boa também. Desde que a gente use ela para... A gente sabe, não é que ele é um pessimista. Diferente de Marcuse, eu não vou... que são mais pessimistas e a questão da técnica ali. O Bloch, da forma como ela é usada, sim, ela pode, mas ela também pode ser usada para outras coisas que a gente sabe. Então a técnica, ela pode ser boa, sim. Então não é pessimista nesse sentido. E eu diria, hoje, se nós quisermos literalmente reverter muitas questões que acontecem hoje, nós precisamos da técnica mesmo, né? Senão, só que daí uma relação diferente no sentido de integrar essas questões. Nesse sentido, o item, então, ele tem um subtítulo no Princípio e Esperança, no segundo volume, ele diz Atualidade, Futuro e Não Euclidianos e o Problema da Conexão da Técnica. Ali o Bloch fala, ou aborda, os potenciais utópicos contidos na técnica, embora ainda bloqueados na sociedade atual. Então, a sociedade bloqueia. Quando a gente tem uma iniciativa boa de fazer um bom uso da técnica, ela é bloqueada ainda pelo sistema, isso sim. Mas que a técnica já ensina, ou seja, a técnica, por mais alienada e instrumental que fosse, já indicaria concretamente para a superação de modos de vida voltados apenas para a dominação e opressão. Seria preciso desvendar seus conteúdos emancipatórios ocultos e desbloqueá-los com uma praxis social adequada a fim de libertá-los das amarras impostas pelo tolimento burguês da técnica. A invenção voltará a ter verdadeira utopia nas entranhas quando se praticar a economia para cobrir as necessidades e não para gerar lucros. Aí tem essa perspectiva da influência marxista. Então, quando a gente usa a técnica para cobrir necessidades, ela é boa. E quando ela só visa lucros, aí tem esse problema, né? Então, ali que o Bloch vai. Ele vai dizer, ela em si não é ruim, depende de como é que ela é usada. Se ela é usada para cobrir as necessidades, perfeito, podemos, e devemos, e precisamos. Agora, não usá-la só para gerar lucros. Enfim, essa é uma discussão longa que poderíamos dizer que... Então, técnica da aliança, coprodutividade com a natureza. Então, o Bloch usa o termo que deveríamos usar, a expressão coprodutividade. Nós devemos coproduzir juntamente com a natureza. Por quê? E justamente essa relação é diferente. É certo que a casa humana não
apenas está situada na história e sobre o chão da atividade humana, como também se encontra sobretudo sobre o chão do sujeito mediado da natureza e sobre o canteiro das obras da natureza. Então ele volta justamente a essa perspectiva e dizer assim, de que nós somos parte, nós integramos a natureza. Nós não, enfim, 3 minutos, eu termino. Aí entra essa questão que eu falei, que ele busca o velho conceito natura naturans, natureza geradora de natureza, geradora de natureza, e o outro que depois natura naturata, que é uma natureza gerada, né? Então um pouco é em contraposição ali, aí ele pega lá, que eu digo, mas justamente o Bloch tenta justamente recuperar esse conceito de novo, natura naturans. Então é nesse sentido, enquanto ela é criadora. Claro, eu poderia buscar então e mostrar, e o Bloch fala disso, de que ele pega alguns elementos lá do Schelling para fundamentar a sua filosofia da natureza, mas o tempo não vai. E embora eu não seja um especialista em Schelling, e eu sempre digo, pena que o Schelling é tão esquecido, né? Sempre fica a sombra ali dentro do idealismo ali, mas ele tem coisas boas também, o Schelling. E o Habermas, inclusive, diz que o Bloch é um Schelling marxista. É uma expressão, enfim, interessante. Bom, o jovem Schelling segue o caminho, infelizmente, quase esquecido desse conceito neo-epicuriano que passa por Paracelso e que é simultaneamente neo-alquímico, com a criança humana enquanto filha da matéria mesma, com a qual a matéria abre um olho para si, se reflete. Enfim, aí tem todas essas questões ali, eu não vou poder passar tudo, então. Ou seja, então, segundo Bloch, transformação e autotransformação das coisas em natura, naturans e supernaturans, em lugar de uma natura dominata. Essa relação deveria mudar. Então, nós não deveríamos nos relacionar com essa perspectiva de dominar a natureza. Aí sim poderíamos. Então, a corrente da natureza como amiga, técnica como liberação e mediação das criações adormecidas no seu seio, isso faz parte dos aspectos mais concretos de uma utopia concreta, que ele fala então ali. Aqui teríamos alguns desafios e perspectivas ali, mas, enfim, aí eu poderia trazer o que o Beat traz, que é um suíço. Eu pessoalmente gosto dele, ele era um assistente do Bloch, mas não por ser assistente dele, mas da forma como ele faz a leitura do Bloch, e ele traz ele muito para a América Latina também, em algumas questões ali, e o Bloch era um ateu, e foi um dos que mais influenciou diretamente a teologia da libertação, que a maioria de vocês nem conhece o que era esse movimento, né? Eu digo, mas como ele influenciou a teologia da libertação na época, mas enfim, e era um ateu, mas não é o caso. Mas ele faz essas questões, o Beat ali, e traz algumas coisas para a América Latina também. Um pouco essa é a grande contribuição do Bloch, e onde o Beat vai falar também de que o projeto de dominação e colonização moderna do Ocidente capitalista implica e pressupõe uma espécie de colonização também da natureza. Então, dentro desse projeto da colonização está inclusive a natureza. Não só. E dentro disso ele vai mostrar também como o Bloch apresenta essa perspectiva decolonial em relação à natureza. Bloch não fez filosofia latino-americana, óbvio que não. Mas eu digo assim, daí ele pega essas perspectivas e o Beat vai dizer isso, de que Beat faz, daí eu vou concluir, não sei se alguém conhece Héctor Alimonda, mexicano, La colonialidad de la natureza, uma aproximação à ecologia política latino-americana. É bem interessante como ele vai fazer essa perspectiva ali, e daí, claro, subsidiado então nessa perspectiva de uma técnica da aliança, e enfim, aí ele vai expandir por aí. Bom, diante desse desafio, nos parece que há pelo menos 2 modos pelos quais a técnica da aliança pode ser fortalecida. Eu vou ler esses 2 modos e acabou. Uma, identificação e potencializando os conteúdos utópicos da técnica já existentes, mas bloqueados, na atualidade, pela sua interdição burguesa, como Bloch muito bem indicou. E a outra seria mediante um diálogo intercultural e a adoção de técnicas não destrutivas da natureza, nas quais possam ser encontrados subsídios para uma relação não violenta com a natureza e, portanto, uma técnica da aliança. Eu vou parando por aí porque o tempo me consome. Que nem eu falei, né? O tema, ele
é muito extenso para falar em poucas coisas ali. Primeiramente, queria agradecer ao Dr. Hub pela sua apresentação. Um tema tão sofisticado quanto necessário nos tempos em que vivemos. Temos cerca de 8 minutos para perguntas. Por gentileza, levante a mão. Temos 4 perguntas. Então, começamos no canto direito, depois rumo à esquerda. Por gentileza. Primeiro, só queria agradecer a palestra e também perguntar qual o nome desse último pensador. Que eu falei por último? Que eu falei que latino-americano ou filósofo? O Nietzsche ou o Bloch? Bloch. Ernst Bloch. Eu dentro do Bloch eu falei do Nietzsche, por isso. Ernst Bloch. Eu queria só fazer uma pergunta, porque citou a influência marxista nele, e foi bem na parte que o senhor falou sobre tratar a natureza como sujeito, não como objeto. Eu só estava pensando que, embora tenha várias influências marxistas no ecossocialismo, por exemplo, óbvio, tem muitas críticas também ao Marx, que o Marx tratava a natureza como objeto. Era bem ele compartilhava da visão eurocêntrica do século XIX. Sim. E é uma dificuldade do ecossocialismo justamente ressignificar o que a gente entende por natureza. E eu fiquei imaginando se esse Bloch cometia o erro de pensar que o Marx ele era tão atual, ou se ele também criticava o Marx por isso. Não, ele não fazia, ele não era era isso? A pergunta? Sim. Eu cortei, desculpa, espero não ter cortado a tua fala. Não, uma coisa bem clara. Dentro do marxismo existem os heterodoxos e os ortodoxos marxistas, tá? Temos que deixar bem claro. A perspectiva ortodoxa faz uma leitura muito científica do marxismo, né? E é óbvio que essas coisas que o Bloch fala ali, eles vão escantear. E o Bloch é um heterodoxo. E justamente por isso ele tem muita resistência dentro dos marxistas, inclusive. Porque o Bloch valoriza, inclusive, claro, em primeiro lugar, diferentes culturas, a pessoa, o indivíduo em si. Inclusive, ele não vê problema na religião, embora ele é um ateu, ele diz que a religião também pode ter um caráter. O bom da religião, ela apresenta a perspectiva, ela contém a questão da esperança, mas claro, diferente do que ele vai dizer. Então, tem coisas boas sim e não precisamos, e o marxista raiz vai dizer que ela é ópio, né? Tipo assim. E Bloch diz, não necessariamente, depende de como, se ela é usada para alienar, claro, daí tem que mostrar, mas ela tem um caráter revolucionário também. Se nós fizéssemos uma leitura disso, por exemplo, eu digo, ele conhecia melhor a Bíblia do que os teólogos, acho. Ele disse, se nós fizéssemos uma leitura mais revolucionária do livro do Êxodo, isso é um livro extremamente, ele vai dizer a libertação do povo do Egito, vamos lá, não vamos aceitar essa forma de vida, enfim, mas eu digo, daí o Bloch, só que isso eles não gostavam nada dos ortodoxos do Bloch. E o Bloch faz uma leitura de Marx heterodoxamente, justamente ele pega algumas questões ali, não é que ele vai reproduzir o Marx tal qual, e o Bloch está ciente de que ele não concorda que automaticamente isso vai levar ao comunismo, ao socialismo. Então, o Bloch está muito ciente porque, em primeiro lugar, ele viveu a antiga União Soviética. Ou seja, ele presenciou, ele esteve dos dois lados. Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, óbvio, que ele teve que se refugiar para os Estados Unidos, e logo após a guerra ele teve 2 convites. Uma era de Leipzig, Alemanha Oriental, e outra era de Frankfurt. E o Bloch, na época, disse, ele estava assim, bom, eu vou apostar na de Leipzig, achando que talvez a filosofia dele teria uma aceitação maior e poderia contribuir com aquele modelo lá. Só que deu o contrário. Ele que foi depois perseguido e queimaram os livros dele. Aí o Bloch, o que assim, ele continua esperançoso, mas ele teve já vários, isso que é estranho, ele era mais livre no lado ocidental do que lá daí. Daí ele teve vários convites de Tübingen para fazer palestras, isso que era daí. Ele teve mais aceitação do lado ocidental, capitalista, do que do outro lado. E daí e por fim, quando ele ia voltar de novo para sua casa, depois que, e ele ficou sabendo que eles iam construir um muro, ele pegou a família e foi para Tübingen, porque ele já tinha convite, a tal ponto que ele continuou até o final da vida na Universidade de Tübingen.
Mas o Bloch continuou com os ideais, dizendo que o que aconteceu lá, isso não é o que Marx queria e nem previa, isso não era o socialismo também. Isso era uma sociedade totalitária que tudo menos, mas ele achava que na época poderia contribuir, só que não aconteceu. Então os heterodoxos, e o Bloch faz essa leitura, dizer, esse elemento que tu falaste ali que está em Marx, ele pega várias questões, inclusive quando ele fala dos direitos humanos, o Bloch. Outra coisa que os ortodoxos vamos dizer, falar em direitos humanos. Enfim, o Bloch vai dizer, só teremos verdadeiramente a institucionalização dos direitos humanos e o fim da exploração quando nós tivermos uma sociedade que não explora, né? Um pouco ele pega essa questão do Marx, né? Só de fato é possível uma verdadeira institucionalização dos direitos humanos com o fim da exploração e outras formas de relação, assim como só teremos o fim da exploração quando nós tivermos de fato uma verdadeira instituição dos direitos humanos. Ele joga as duas coisas. Então aí ele pega em Marx, mas sempre e essas questões ali em Marx, eu digo ali ele foi feliz no sentido de quando a nossa técnica é quando ela é usada para produzir e cobrir necessidades, ela é fantástica. Aí ele vai dizer, é uma discussão, como é que é o seu nome? Gabriel. É uma discussão entre os marxistas hoje, de fato, se poderíamos dizer que existe uma filosofia da natureza em Marx, assim como a ética. Se poderíamos falar de uma ética marxista, né? Há os que dizem que sim, o Dussel, por exemplo, diz que sim, e tem outros que vão dizer não, pelo contrário, ela é burguesa, então não podemos falar de ética. E o Bloch já vai falar, sim, tem algumas coisas que dá para extrair que justamente não um sistema ético tal como os outros, mas enfim, é uma discussão que tá. E o Bloch também vê essa leitura de que Marx existe quando ele fala essa inversão, claro, de que devemos falar de uma naturalização do homem e humanização da natureza que corresponderia um pouco a essa perspectiva de reconhecermos nós como seres naturais e de que a natureza também é humana, ou seja, é um sujeito, um pouco nesse sentido ali. Temos ainda cerca de 4 minutos, eu vou me abster da minha pergunta, por gentileza, os próximos. Obrigado, Paulo, pela apresentação, não é muito a minha área, então só vou ter umas dúvidas rápidas para esclarecer. Assim. A dúvida é sempre boa. Acho que a primeira coisa que eu fiquei um pouco confuso foi naquela questão do Max Scheler, que parece que a motivação bom, a gente não tem uma ideia unitária de homem, mas o que me veio imediatamente bom, a gente não tem também uma ideia unitária de natureza. Então, como que isso serve de motivação para o homem, mas não para a natureza? Então, essa foi a minha primeira questão. A segunda que eu fiquei um pouco pensando é como que esse imperativo bioético contém a mesma força do imperativo kantiano. Porque o imperativo kantiano ele precisa que haja uma certa simetria e que todos os entes morais consigam fazer essa universalização. Mas aí no imperativo biótico é um pouco assimétrico, né? Porque sim, alguns fazem universalização e outros não. Então essa é a segunda questão. Como que isso tem a força de imperativo se ele não preserva as propriedades de um imperativo categórico? Sim. Eu vou começar pelo imperativo ali. Sim, óbvio, quando a gente fala do imperativo categórico em Kant, tem essa perspectiva da universalidade, de que todo ser racional poderia decidir agir dessa forma e no bioético, não. Aí não dá para falar nessa perspectiva porque, óbvio que tu não vai esperar de que todos os seres vivos vão agir dessa forma ou esperar uma contrapartida. Então, é uma questão... Ele usa mais isso como um jargão para dizer assim que temos que expandir essa perspectiva antropocêntrica, um pouco na ética também e na concepção com relação com outros seres e a natureza, né? Mas é óbvio que se nós analisarmos e numa perspectiva kantiana, por exemplo, agir dever por dever, né? Não conforme, mas dever por dever, e a gente faz as coisas. Se eu paro no semáforo, eu não paro porque vou ser multado ou porque vou atropelar, eu vou parar porque ele está vermelho, é um dever. Tipo assim, em Kant isso está bem claro.
lá no imperativo bioético, isso não, porque tu não vai esperar que agora no semáforo um cachorro não vai atravessar, porque o semáforo está vermelho, tipo assim. Então, isso já comparar assim, e não daria para. É mais no sentido de dizer de que, de fato, o que ele quer trazer é que temos que ampliar essa perspectiva para além dessa antropocêntrica de que nós ocupamos apenas uma posição especial no universo e os outros seres apenas estão ali para servir, né? O Encanto tem essa perspectiva de que os animais, numa perspectiva indireta, né? Não tão direta, né? Enfim, e a outra é do Schiller, de que não temos uma posição unitária, né? Isso, da natureza, tipo, mesmo assim como não temos uma ideia unitária de homem, a gente não tem de natureza. Não, com certeza, isso que é importante também, justamente quando essa é a perspectiva que eu tentei mostrar no final, essa é a grande riqueza desse multiverso cultural, porque nós podemos aprender no trato com outros povos, culturas, de como se relacionar com a natureza. Por exemplo, que nem eu digo, eu peguei esse exemplo ali daquele mexicano que escreveu, e esse suíço, né? Dizer que tem algumas, que nem todas as culturas tiveram sempre essa relação burguesa ou técnica, ou de que a natureza é um objeto. Isso já existe, então nós poderíamos justamente então essa perspectiva, alguns povos orientais talvez, ou andinos, essa relação é óbvia para eles já. O que esse princípio bioético do Fritz Jaar, ele é óbvio para eles. Para a nossa perspectiva mais ocidental, antropocêntrica, não. Então o que eu falei é dentro dessa perspectiva de uma filosofia ocidental, tá? Porque aí sim, porque tem outras formas que poderíamos dizer que não, isso já existia. Então ela não é unitária, mas no sentido positivo da coisa. Porque nós poderíamos justamente aprender outras técnicas, formas de como nos podíamos relacionar. Temos um pouquinho menos de 2 minutos, for uma pergunta breve, por gentileza. Pronto, tá certo. Eu tinha formulado 2 questões. Eu vou tentar enunciar a segunda, eu não sei se ela vai ficar clara sem a explicitação de pressupostos, mas é mais ou menos o seguinte: qual é a relação da bioética com a antropotécnica, tal como formulada por Sloterdijk, que ficou formulada pela polêmica em regras para o parque humano? E aí a relação dessa pergunta, que é ingênua no primeiro momento, com a segunda, demandaria um tempo um pouco maior. Então eu vou formulá-la da seguinte maneira: haveria uma condição de possibilidade ontológica para a coerência, a pergunta do colega então se articula com a minha, do imperativo bioético? Como assim uma condição de possibilidade ontológica? Eu vou formular de novo de maneira insuficiente. Não seria necessário decidir-se acerca da constituição da vida e, portanto, do fato de ser a vida sim ou não violenta? Como eu disse, desculpa, vai soar, muita gente pode depois conversar no coffee break, eu acho que vai soar muito. Eu escrevi um pequeno texto para não me perder, só que ele falou que o tempo é pequeno. Sim. Eu acho que essa ideia demandaria... sim, essas questões. Sim. Então, por motivos de forças maiores... É boa pergunta no sentido é o que eu trouxe ali. Óbvio, tem muita coisa que demanda aprofundar ou trazer, e que levantam questões para discussão. É fato, porque eu digo, o que eu tentei trazer ali é uma amplitude de coisas em pouco tempo, né? E queria agradecer pela palestra. Fiquei tão impressionado pelo tempo que... Não, e outra questão que é importante dizer também que é uma coisa que não é um artigo que eu já escrevi, que já está pronto. Tipo assim, poderia dizer, daí seria uma coisa que eu estou tentando construir. Então, uma coisa ainda que eu tento juntar alguns elementos, e só que a gente precisa delimitar, né, Rogério, na pesquisa. Mas é na vontade de trazer cada vez mais elementos ali junto do texto, mas enfim, talvez para um projeto de pesquisa, sim, seria interessante. Mas mesmo assim tem que delimitar. Um livro. Sendo uma pesquisa constante, resta aqui o nosso convite para que o senhor no futuro venha compartilhar conosco o desenrolar do seu trabalho.
Gostaria mais uma vez de reiterar o quão sofisticado e o quanto apreciamos o vosso tema. Então, por motivo de força maior, encerramos aqui. Uma salva de palmas, por gentileza. Isso. Obrigado, Paulo, tá bem.